Oi, alunos, tudo bem com vocês? Saudades imensas de vocês. Sintam-se todos muito bem-vindos na nossa aula de história, no nosso terceiro bimestre. E sintam-se todos muito abraçados. Estou com muitas saudades e espero em breve vê-los e espero que vocês estejam todos bem. Vamos começar falando sobre o nosso tema gerador, que é isso que nós vamos fazer essa semana. O nosso tema é sobre o mundo conectado, para além das tecnologias. Se você está assistindo essa aula, e a gente já teve a nossa aula síncrona na segunda-feira, nós já discutimos sobre tecnologia. Se por acaso você está assistindo esse vídeo na segunda de manhã, à tarde nós teremos então essa aula. Então, lá na nossa aula, na segunda-feira, nós vamos falar um pouquinho mais dessa tecnologia. Mas eu queria trazer aqui um pensamento mais ligado à área de história com vocês. Então, dessa forma, vamos pensar o que significa tecnologia. Então, a palavra tecnologia vem do grego, inclusive a Grécia é o nosso grande conteúdo, o nosso grande tema esse bimestre. E essa palavra tecnologia significa arte, ofício, técnica, é o estudo da técnica, o estudo da arte, o conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços ou na realização de objetivos. É aqui que está o que eu quero conversar com vocês. A tecnologia é algo feito pelo homem, é algo feito pelo ser humano, então ela está aí para ser utilizada. Então, essa palavra que vem do grego é uma palavra que significa isso, é uma arte, é uma técnica desenvolvida pelo homem. E dessa forma, eu queria que você desse uma pausa no seu vídeo e pensasse um pouquinho sobre alguns exemplos de tecnologia. Então, quando eu falo para você tecnologias, dá uma pausa e pensa o que vem à sua cabeça. Com certeza, o que veio à sua cabeça quando falamos de tecnologias são essas aqui. Você pensa em tecnologias como um carro muito moderno, uma TV, celular, você pensa em inteligência artificial, você pensa nas tecnologias que você usa, os eletrodomésticos que você tem na sua casa. Então, acredito que são esses aqueles que produziram dentro da sua cabeça. Essas tecnologias, verdade, são o que a gente utiliza, tá aí no calor da hora, são contemporâneas. Mas vamos pensar que as tecnologias que a gente está pensando está no nosso mundo, mas elas existem há muito tempo. Como assim elas existem há muito tempo? Por que se pensou em tecnologia? De onde vem isso? A tecnologia, ela foi feita para ser um instrumento. A gente desenvolve um instrumento, como a gente viu na própria palavra do grego, é uma arte, é um ofício, é um instrumento aonde o ser humano desenvolveu. E quando nós desenvolvemos esse instrumento, é para quê? Para o nosso uso, para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para facilitar a nossa vida, para ser mais rápido, para ser mais eficiente, para ser mais moderno. Então, essas são as características da tecnologia. Portanto, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa só no atual, como naquela imagem que eu mostrei para vocês, como aqueles que vocês conseguiram elencar. Mas a gente tem tecnologias ao longo da história, é isso que eu quero conversar com vocês. Se a tecnologia significa algo que o homem fez com a sua mão, um instrumento para o seu uso, para a prática, para facilitar a sua vida, então vamos pensar aquilo que a gente já viu em história ao longo dos anos que você estudou. Então, se a gente falar, por exemplo, numa pré-história, quando o homem desenvolveu a pedra lascada, ela era uma tecnologia? Sim, ela era uma tecnologia. Por quê? Porque você pegou um objeto, que é uma pedra, e a gente já viu isso, os alunos que são do sétimo ano, nós vimos o ano passado, e os alunos que ainda não viram vão ver comigo o próximo ano. Você pega um material bruto, você pega uma pedra, e batendo uma pedra na outra, como mostra essa segunda figura, você faz uma pedra lascada. Para que você faria isso? Para que você produz esse tipo de pedra? Porque a pedra que foi trabalhada pelo homem, que foi lascada, ela é uma pedra mais fácil para sua utilidade. Ela é mais fácil para você matar um animal, para caçar o animal, para separar a pele da carne, para utilizar a pele para uma coisa, a carne para outra. Dessa forma, então, ela foi trabalhada pelo homem. Então, naquele período da pré-história, isso era uma tecnologia. Claro que essa tecnologia vai evoluir, porque chega um momento que o homem vai pensar, ele vai melhorar esse instrumento. E nós já sabemos que da pedra lascada, a próxima tecnologia foi a pedra polida.
Então, a gente pega aquela mesma pedra, aquele material bruto, e o homem pensou num desenvolvimento melhor. Ele raspa essa pedra em algum lugar, pode ser numa rocha, por exemplo, ela vai ficar mais lisa, mais pontiaguda, e vai facilitar como um instrumento. Vai ser mais fácil para caçar um animal, vai ser mais fácil para separar a carne da pele. Eu posso fazer uma ponta de lança, eu posso fazer um machadinho. Então, eu utilizei essa pedra, eu trabalhei essa pedra. Então, nesse conceito, ela é uma tecnologia. Então, para aquele período, a passagem, então, do período paleolítico para o neolítico, a transformação de uma pedra lascada e depois de uma pedra polida, isso é uma tecnologia. Então, naquele período, é uma tecnologia. Se a gente for pensar também no fogo, quando o homem conseguiu fazer o fogo, quando ele bateu uma pedra na outra, quando ele esfregou esse pauzinho, ele conseguiu produzir o fogo. Isso também é uma tecnologia, porque com o fogo, a utilização do fogo, ele vai cozinhar os seus alimentos, ele vai cozinhar a carne, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais fácil para comer, ele vai matar uma bactéria que porventura esteja nessa carne, ele vai se proteger do frio, ele vai se proteger porque os animais têm medo da fogueira, ele vai enxergar um animal pequeno, aquilo vai servir para iluminação. Então, para aquele período da pré-história, a produção do fogo, algo que foi feito pelo homem, isso também é considerado como uma tecnologia. Se a gente for pensar na roda, a gente viu lá atrás, quando nós falamos da Mesopotâmia, do Egito, lá no primeiro bimestre, no segundo bimestre, a utilização da roda. A roda foi uma grande invenção do homem, uma tecnologia, isso foi feito pelo homem. E depois dessa roda, eu produzi muitas outras coisas, eu pensei na utilização dessa roda para facilitar a minha vida. Então, a roda já é uma tecnologia. E dela eu comecei a fazer esses instrumentos, onde eu podia pegar as charruas, eu amarrava no animal, e o animal, isso facilitava para mim na hora de fazer a plantação. Nós vimos isso na Mesopotâmia, nós vimos isso no Egito. E essa utilização da roda também numa próxima tecnologia vai evoluir para essa carroça, um transporte de pessoas, transporte de mercadorias, e a gente vai evoluir um pouquinho mais, e a gente vai evoluir um pouquinho mais, e nós vamos evoluir um pouquinho mais. Então, dessa forma, eu tenho aqui todas essas tecnologias. Então, a partir da utilização da roda, que já é uma tecnologia, já é uma produção humana, eu vou conseguir produzir uma próxima tecnologia até chegar no nosso carro hoje. Se a gente falar de tecnologias na agricultura, lembra quando a gente falou da utilização do rio, administrar as cheias do rio? Nós falamos isso lá no Rio Tigre, Rio Eufrates, no Rio Nilo. A construção de canais, então isso foi feito pela mão humana, o homem pensou, o homem desenvolveu, ele fez instrumentos. E dessa forma, então, essa construção de canais, essa administração do rio, também é uma tecnologia. Para aquele período era uma grande tecnologia. E nós chegamos a ter uma evolução muito grande nisso. Então, a gente viu ano passado as técnicas agrícolas que se desenvolveram na Idade Média. Quem não viu ainda, o ano que vem nós vamos ver, os alunos do sexto ano, essas tecnologias, como, por exemplo, a trelagem do animal, não mais no pescoço, porque ele ficava, amarrar o animal no pescoço, ele ficava enforcado, então a gente começou a amarrar no peito. Esse animal podia puxar um arado, e o arado, ele já ia preparando a terra para que eu pudesse fazer semeadura. Simplesmente o arado deixava essa terra mais remexida, mais fofa, e a gente ia jogando as sementes. Então, para aquele período de transição da alta para a baixa Idade Média, isso foi uma grande tecnologia. O fato de eu conhecer a terra e fazer a rotação e saber que eu plantava em certas épocas do ano cada coisa e depois eu fazia o rodízio para que o solo não se desgastasse, ou que eu conhecesse as estações do ano para que eu pudesse saber que época plantar, que época colher, que época estocar. Isso é uma tecnologia também para o período. Mesmo construir esses grandes castelos feitos de pedra, com encaixe perfeito, isso era uma grande tecnologia, mesmo não tendo água encanada, esgoto como hoje, mas para o período, era uma tecnologia, algo feito pelo homem para facilitar a sua vida. Quando a gente substituiu o moinho que antes era de vento, para depois a gente usar um moinho de água. Por quê? Porque o moinho de vento eu só conseguia ter a trigo, a farinha, se eu tivesse vento. Quando eu substituí pelo moinho de água, é só colocar esse moinho perto de um rio. Nós vimos isso ano passado. E dessa forma, então, é uma grande tecnologia. Então, para essa passagem da alta Idade Média para a baixa Idade Média, isso foi considerado como tecnologias.
E hoje, as tecnologias que a gente usa na agricultura são essas aqui. A gente tem máquinas que são colhedeiras, a gente tem máquinas para o plantio, a gente tem até o uso mesmo de drones nessa plantação. Então, a gente chegou até a agricultura que nós temos hoje com o uso dessa tecnologia. Se a gente for pensar em educação, é a mesma coisa. As tecnologias também sempre foram usadas. Essa primeira imagem, eu tenho uma imagem na Grécia do filósofo Sócrates ensinando aos seus discípulos, se ensinava dessa forma mesmo, colocava as pessoas ali, ele ia contando, ele ia ensinando, às vezes até mesmo ao ar livre, não tinha um lugar especial para isso. Então era simplesmente falar, conversar, dialogar, é isso que a Grécia trouxe como educação. Na Idade Média, a educação ela era totalmente a favor da Igreja Católica, estava nas mãos da Igreja Católica. Nós vimos isso ano passado também, que dentro da Idade Média era assim que acontecia. E essa educação da Igreja Católica, os livros, eles eram feitos pelos monges, monges copistas, eles eram escritos à mão. Por isso que a gente tinha uma quantidade tão pequena de livros e pouco acesso. Eram poucas pessoas que eram alfabetizadas, que sabiam escrever, e esses livros eram muito difíceis para ser produzidos. Isso, para a época, esse tipo de produção de livro era uma tecnologia, foi feito pelo homem em benefício, para ficar rápido, para que o homem possa conhecer, mas a gente vai evoluir. Mais para frente, no período do Renascimento, que nós também vimos no ano passado, a gente tem o uso da imprensa. E quando a gente tem a imprensa, é uma grande tecnologia para o período. Agora eu posso imprimir os livros, ele é muito mais rápido, eles não são feitos à mão. Para aquele período, a imprensa também foi uma grande tecnologia. Nós evoluímos, os homens começaram a escrever mais pessoas tiveram acesso à educação, e a gente então tem aqui, eu coloquei um exemplo, uma pena. Então, você usava a pena, colocava no tinteiro, escrevia com essa tinta. Então, ficava bem borrado, mas as pessoas ainda tinham mais acesso à educação. Agora, esses aqui, olha, parece que está tão longe, não é? Pergunta para os pais de vocês que eles conhecem, tenho certeza que você não conhece. Eu tenho aqui uma foto de um mimeógrafo, então vejam que aqui já é foto, por quê? Porque já é um período muito recente. Eu aqui na década de 80 conheci o mimeógrafo. O mimeógrafo é esse instrumento que você está vendo, onde o professor poderia rodar esse mimeógrafo, colocar uma sulfite e imprimir, entre aspas, as atividades que os alunos fariam, as provas que os alunos fariam. Então, a nossa impressora da época era esse mimeógrafo. E é um período bem curto mesmo. Perguntem para os pais de vocês, eles iam para a escola e eles conhecem esse mimeógrafo. Esse aqui é o nosso primeiro projetor de transparência. Você tem essa máquina, aí você coloca aqui uma lâmpada e deixa a sala escura e ele projeta na parede. A gente usava uma transparência mesmo, é como se fosse uma folha de sulfite, mas ela é transparente. E era assim que a gente conseguia, então, fazer a projeção. Isso não é muito longo, isso daqui era usado há 10 anos atrás. Os nossos primeiros projetores de slide são esses aqui. Então, você pega esse aparelho, aqui sai a iluminação que vai para a parede. Onde você está vendo essa bola, você tem várias fotos que são colocadas. E à medida que você vai trocando essas fotos, elas vão sendo projetadas na parede. Então, era assim que a gente projetava, assim que a gente tinha os slides projetados há pouco tempo atrás. E na época, isso era uma grande tecnologia. E hoje, quando veio também o videocassete, foi muito legal, a gente tinha TV, videocassete, o professor tinha que ter essas fitas, quando ele conseguia uma fita com um documentário para mostrar para os alunos, isso era uma grande tecnologia para o período. E hoje a tecnologia que nós utilizamos, nós já conhecemos muito, nós temos computador, nós temos smartphone, nós temos os tablets, iPads, e dessa forma, então, graças a essa tecnologia, nós podemos ter a educação como temos hoje, principalmente nesse período de isolamento, que a gente não pode se ver, que nós não estamos na escola, graças a essa tecnologia que nós ainda estamos seguindo em frente no nosso processo de educação. Então, eu quero deixar aqui a mensagem para vocês nessa nossa aproximação ao tema, antes da gente começar a falar na nossa aula mesmo de história, da gente ligar essas tecnologias à Grécia. Eu queria que vocês pensassem que a tecnologia, ela não é algo que existe só no hoje. Eu não posso pensar em tecnologia só no que está agora. Eu tenho que pensar que a tecnologia é algo que foi feito pelo homem em benefício do homem. E em cada momento histórico, houve tecnologias. Então, a tecnologia não é somente um celular. Mas quando eu falo da invenção da roda ou de uma pedra lascada, de uma pedra polida, isso também é tecnologia. Naquele seu momento histórico, era uma tecnologia. Hoje a gente vê como ultrapassado. E cada vez mais isso vai passando de forma muito rápida.
A gente sabe que eu compro um celular hoje, de última geração, e daqui 3 meses já eu tenho outro celular novo. Então, hoje é muito mais rápido a tecnologia. Mas um dia a roda também foi uma grande tecnologia. Um dia a pedra lascada também foi uma grande tecnologia. Então, é com esse pensamento que nós vamos abrir ao nosso bimestre, que nós vamos abrir o nosso pensamento de história. Então, eu fico por aqui, nós vamos continuar ainda nas nossas aulas, vamos falar de tecnologia por muito tempo. Eu fico por aqui por enquanto e um forte abraço para vocês.